Olá, estamos aqui para falar do Índice de Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS, ou simplesmente IPM. É um assunto que diz respeito a todos os contribuintes do ICMS e é de interesse de todas as prefeituras municipais do Estado. O repasse de ICMS é uma das principais fontes de receita dos municípios e é feito de acordo com o IPM. Então, é importante que os contribuintes e as prefeituras saibam como o índice é composto, como ele é calculado. Para os contribuintes, para que prestem as informações corretamente. Para as prefeituras, para que possam acompanhar e auxiliar na apuração do IPM. A Constituição Federal determina que 25% da arrecadação do ICMS sejam destinados aos municípios e que os critérios de repasse desse recurso sejam de 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado, e até 1/4 seja conforme a legislação estadual. A Lei Complementar Federal 63, de 1990, trouxe o conceito de valor adicionado. É o valor das operações de saída, menos o valor das operações de entrada, mais o valor das prestações de serviços, de operações e prestações que constituam fato gerador do ICMS, ocorridas no território do município. Para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, o valor adicionado corresponde a 32% da receita bruta, também de operações e prestações que sejam fato gerador do ICMS. No estado de São Paulo, a matéria é também regida pela Lei 8.510, de 1993, que dispõe sobre os demais critérios do índice de participação. É preciso fazer uma separação entre o ICMS arrecadado nas operações que ocorrem dentro de um município e o imposto que será repassado a esse mesmo município. Muitos pensam que, do total arrecadado nas operações praticadas em um dado município, 25% serão encaminhados a ele na forma de repasse. Não é assim que acontece. De tudo que se arrecada a título de ICMS no estado todo, 25% são depositados em uma conta conjunta, cujos titulares são os 645 municípios paulistas. Semanalmente, cada município recebe seu quinhão do valor total depositado na conta conjunta, porém não com base em quanto foi arrecadado no território do município, e sim com base no índice de participação. São conceitos bem distintos, o ICMS arrecadado e o ICMS repassado. De acordo com a Lei 8.510, o IPM de São Paulo é composto por valor adicionado, população, receita tributária própria, área cultivada, área inundada, área protegida e número de municípios. O valor adicionado tem peso de 76% do IPM. Nós obtemos a relação entre o valor adicionado do município e o valor adicionado total do Estado, nos 2 anos anteriores ao ano da apuração. Aí, extraímos a média dos 2 anos e é essa média que vai para o índice com peso de 76%. A população tem peso de 13% do índice. O valor é a relação entre a população do município e a população do Estado. Nesse caso, está previsto na lei. Só vale o recenseamento geral do IBGE, aquele que é feito de 10 em 10 anos. A receita tributária própria representa 5% do índice. Receita tributária própria é a receita dos impostos municipais, o ISS, o IPTU e o ITBI. Da mesma forma que os demais componentes, considera-se a receita do município em relação ao total do Estado, quer dizer, a soma das receitas tributárias próprias de todos os municípios. Todos os anos, as prefeituras preenchem e entregam a Declaração da Receita Municipal, a DREMU. É um formulário eletrônico disponível no site da Fazenda, o www.fazenda.sp.gov.br. A relação entre a área cultivada de cada município e a área cultivada total do Estado tem peso de 3%. Esses dados são levantados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A relação entre a área inundada de cada município e a área inundada total do Estado tem peso de 0,5%.
Quando falamos aqui em área inundada, é apenas área inundada para a geração de energia elétrica. Para outras finalidades, como abastecimento, não conta. Esses dados são levantados pela Secretaria de Energia. A área de proteção ambiental do município também entra no IPM, mas não diretamente. A Secretaria do Meio Ambiente primeiro calcula um índice de área protegida. E é esse índice que entra no cálculo do IPM, com peso de 0,5%. Se uma prefeitura não concordar com a área levantada, deve procurar uma dessas secretarias, pois a Fazenda não interfere no levantamento das áreas. Nós recebemos os dados consolidados e utilizamos na fórmula de cálculo do IPM. E por último, 2% do IPM são distribuídos com base no número de municípios existentes no estado. Ou seja, os 645 municípios paulistas recebem uma fração igual, independentemente de quaisquer outros fatores. O índice de participação é calculado uma vez por ano, para vigorar no ano seguinte. Ou seja, em 2012, vamos calcular o índice que será utilizado nos repasses de ICMS de 2013. E usaremos o valor adicionado dos 2 anos anteriores, 2011 e 2010. Como já vimos anteriormente, o valor adicionado no estado de São Paulo atualmente tem um peso de 76% na composição do índice de participação dos municípios, que é 1% a mais do que o mínimo constitucional, que é 75%. Para apurarmos o valor adicionado, nós utilizamos 3 documentos eletrônicos que são entregues pelos contribuintes à Secretaria da Fazenda: GIA, DASENE e DIPAN-A. A GIA é a Guia de Informação e Apuração. Ela é entregue todos os meses pelos contribuintes do regime RPA, que é Regime Periódico de Apuração. A DASENE é entregue uma vez por ano pelos contribuintes do regime Simples Nacional. O prazo de entrega é 31 de março. Excepcionalmente, para 2012, o prazo foi prorrogado para 16 de abril de 2012, referente ao ano calendário 2011. A DIPAN-A é entregue pelos produtores rurais, pessoa física. São agricultores, pecuaristas, hortifrutigranjeiros, pescadores, extratores. Ou seja, a DIPAN-A é entregue pelos produtores rurais que não estão no regime RPA e nem no regime Simples Nacional. A GIA é um documento eletrônico composto de várias fichas. Para efeito de valor adicionado, nós só utilizamos 2 fichas, a ficha Lançamentos de CFOP e a ficha Informações para a DIPAN-B. Na ficha Lançamentos de CFOP, o contribuinte informa as operações do mês agrupadas por CFOP. CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações e serve para classificar as operações e prestações conforme sua natureza. Exemplo, vendas, compras, transferências, prestações de serviço de transporte, etc. A outra ficha utilizada para o cálculo do valor adicionado é a ficha Informações para a DIPAN-B, sobre a qual iremos falar mais tarde. Lembro que o contribuinte só precisa de preencher a ficha Informações para a DIPAN-B quando for absolutamente necessário. Na ficha Lançamentos de CFOP da GIA, o contribuinte informa as operações e prestações ocorridas no mês, agrupadas por CFOP. Os CFOPs iniciados com os algarismos 1, 2 e 3 são CFOPs de entrada, e os CFOPs iniciados com os algarismos 5, 6 e 7 são CFOPs de saída. A fórmula geral do valor adicionado é saída menos entrada. Cada CFOP pode se constituir de várias colunas: valor contábil, base de cálculo, isentas, outras, imposto creditado ou debitado, etc. Para efeito de valor adicionado, nós só utilizamos 3 colunas, que são as colunas base de cálculo, isentas e outras. Alguns CFOPs são utilizados para o cálculo do valor adicionado e outros não. A relação dos CFOPs que são utilizados para o cálculo do valor adicionado encontra-se no manual da DIPAN, cujo download pode ser feito no site fazenda.sp.gov.br,
no menu superior, Download, DIPAM, Manual da DIPAM. Exemplos de CFOPs que são computados para o cálculo do valor adicionado. Praticamente todos os CFOPs de compra e de venda, com algumas exceções para evitar duplicidade. Exemplos de CFOPs que não são utilizados para o cálculo do valor adicionado. Simples faturamento, venda para entrega futura, remessa para depósito, retorno de depósito, remessa para conserto e retorno de conserto. A ficha Informações para a DIPAM-B é usada para apurar o valor adicionado em situações que vão além das informações obtidas pelo CFOP. Nós a dividimos em códigos 1 a 3, cada um com suas subdivisões. O contribuinte só vai preenchê-las se incorrer nas situações ali previstas, senão deve deixá-las em branco. O código 1 é utilizado pelos contribuintes paulistas do ICMS que adquirem mercadorias de produtores rurais. O contribuinte paulista que adquire as mercadorias informa o valor total por município de origem. Esse valor é computado como valor adicionado do município indicado. É bom reiterar, o contribuinte só lança mercadorias adquiridas de produtores rurais pessoa física. Lembre-se de que, na verdade, estamos apurando o valor adicionado não do próprio declarante, mas sim de seus fornecedores, os produtores rurais. O declarante é feito um substituto responsável pela informação desejada. Atualmente, nós utilizamos as subdivisões 1.1 e 1.3. A única diferença é que 1.1 é usado pelos contribuintes em geral e 1.3 é utilizado pelas cooperativas quando recebem mercadorias de seus produtores rurais cooperados. Observem que os valores informados nos códigos 1.1 e 1.3 não afetam o valor adicionado do próprio declarante. Por quê? Porque, na verdade, já foram lançados como entrada de mercadorias na ficha lançamento de CFOP. Quer dizer, já atuaram como redutores do valor adicionado do declarante. Em alguns casos, o valor adicionado declarado pelo contribuinte deve ser atribuído a outros municípios, que não aquele onde ele está inscrito. Isso pode acontecer por causa da natureza das operações e prestações ou por algumas situações especiais. Para isso, existe na DIPAM-B o código 2, que vai de 2.2 a 2.6. Nós chamamos de rateio do valor adicionado. Neste caso, o valor do rateio é subtraído do valor adicionado, obtido inicialmente pela diferença, saída menos entradas, e é atribuído aos municípios indicados pelo contribuinte. Por exemplo, vamos supor que o contribuinte do município A tenha 200 mil de saídas de mercadorias e 50 mil de entradas. O valor adicionado do município A seria, a princípio, 150 mil. Mas ele lançou 10 mil para o município B, no código 2.2, e 15 mil para o município C, no código 2.3, no valor total de 25 mil. Então, o valor adicionado final do município A será igual a 150 mil menos 25 mil, ou seja, 125 mil. O valor adicionado de B será 10 mil e o de C, 15 mil. O contribuinte usará o código 2.2 para ratear o valor adicionado nos seguintes casos. Quando houver vendas por revendedores autônomos, como é o caso daquelas senhoras que vendem produtos de beleza de porta em porta. A distribuidora dos produtos lança o rateio na sua GIA. Quando fornecer refeições preparadas fora do estabelecimento do contribuinte. Por exemplo, uma empresa de refeições que atende uma indústria no município vizinho, sendo que o preparo das refeições ocorre na cozinha da indústria. A preparação tem que ser feita no local. Quando a empresa tiver autorização para operar seus estabelecimentos com apenas uma inscrição estadual, deve informar o valor adicionado de cada estabelecimento individual. O código 2.2 pode ser ainda usado para atender situações excepcionais, mas se for o caso, somente por instrução específica da Fazenda. O código 2.3 é usado para ratear o valor adicionado do serviço de transporte interestadual e intermunicipal.
Segundo a legislação, no caso de transporte, o local do fato gerador é o local do início da prestação. Então, o valor adicionado cabe ao município onde se iniciou o transporte. O contribuinte deve informar no Código 2.3 o total de prestações agrupado por município de origem, inclusive o seu município, se for o caso. Se o contribuinte adquiriu o serviço de transporte para efetuar a sua própria prestação, por exemplo, se subcontratou outra transportadora para parte do trajeto que deve realizar, deve abater a subcontratação do valor de sua prestação. O total do Código 2.3 não pode ultrapassar a soma dos valores informados no CFOP de prestação de transporte, senão o programa da AGIA impedirá que seja transmitida, gerando inconsistência. O Código 2.4 é usado para ratear o valor adicionado do serviço de comunicação. De uma forma geral, o local do fato gerador é o local onde o serviço foi prestado. O contribuinte apura o valor adicionado e depois faz o rateio proporcional a prestações em cada município, inclusive o município sede, se for o caso. Se adquirir serviço de comunicação para efetuar a sua própria prestação, ele deve abater o valor da aquisição do valor de sua prestação subsequente. O total do Código 2.4 não pode ultrapassar a soma dos valores informados no CFOP de prestação de comunicação, senão o programa da AGIA impedirá que seja transmitida, acusando inconsistência. O Código 2.5 é usado para ratear o valor adicionado nas operações com energia elétrica. Mas antes de falar dele, vamos falar um pouco da questão da circulação de energia elétrica. Na circulação de energia elétrica, nós temos os seguintes elementos: as geradoras, que são as usinas, as transmissoras, que fazem a energia transitar grandes distâncias em alta tensão para evitar a perda por calor, as distribuidoras, que fazem a energia chegar em baixa tensão, as residências e estabelecimentos para o consumo. As distribuidoras atuam no mercado de consumidores cativos, com preços regulados. E as comercializadoras, que compram e vendem energia no mercado de consumidores livres, com preços dados pela competição. Na verdade, o rateio de energia está ligado mais à atividade da distribuidora. A distribuidora compra energia da geradora e fornece aos consumidores finais por meio da rede de distribuição. Ela deve informar o valor adicionado de cada município onde forneceu energia, inclusive do próprio município onde se encontra. No caso da geradora, o valor adicionado pertence ao município onde está a usina. Se a usina tiver inscrição estadual própria, não há necessidade de rateio. Porém, quando o contribuinte informa na AGIA um CFOP de saída de energia elétrica, o programa pede que seja preenchido o Código 2.5. Nesse caso, lança-se um valor simbólico de R$1 a favor do próprio município, apenas para permitir a consistência da AGIA, senão ela não será transmitida. Por outro lado, se uma empresa geradora for proprietária de diversas usinas e possuir inscrição estadual única, aí terá de fazer o rateio de verdade, atribuindo o valor adicionado de cada usina ao município onde ela estiver. Não é o caso hoje. Todas as usinas têm de possuir inscrição individual, mas eventualmente essa exigência pode ser revogada. No caso da comercializadora, igualmente o valor adicionado pertence ao município onde está o estabelecimento. Se for preciso, o contribuinte faz um lançamento simbólico no Código 2.5, só para fins de consistência. Da mesma forma que acontece com o transporte e comunicação, o total do rateio do Código 2.5 não pode ultrapassar o total do CFOP de saída de energia elétrica. O programa da AGIA não permite. O Código 2.6 trata do rateio do valor adicionado da produção agropecuária. Vamos deixar claro que estamos falando aqui da produção por empresas contribuintes do ICMS, pessoas jurídicas. Vamos dizer que uma empresa possui um estabelecimento produtor no município A, mas possui terra arrendada no município B, também produtiva. No entanto, só o estabelecimento de A possui inscrição estadual. A produção em B é toda escoada por A. Os insumos necessários são todos adquiridos por A. Então, o contribuinte deve ratear o valor adicionado entre os municípios.
Para isso, informa no Código 2.6 o valor da produção ocorrida no município B, com a dedução proporcional dos insumos utilizados. O último código, o Código 3, refere-se a operações não escrituradas e outros ajustes do valor adicionado. A subdivisão 3.1 é usada em operações de saída ou prestações de serviços, e a subdivisão 3.5 em operações de entrada ou aquisições de serviços. No Código 3.1, o contribuinte deve informar o valor das operações e prestações não escrituradas, que tenham sido objeto de AIM, ou seja, auto de infração e imposição de multa. No mês de referência em que o contribuinte pagar o AIM, ou quando o AIM for inscrito na dívida ativa, fará o lançamento correspondente no Código 3.1. Outra situação em que se usa o Código 3.1 é quando a mercadoria é retirada do estoque e incorporada ao ativo da empresa, ou utilizada como material de uso e consumo. Também existem ocasiões em que há saída efetiva da mercadoria, porém não existe na tabela de CFAP um que descreva apropriadamente a situação. Por falta de opção, o contribuinte acaba usando o CFAP que não entra no cálculo, o CFAP 5949, de outras operações e serviços não especificados. Por exemplo, uma saída de mercadoria para testes, sem previsão de retorno. Utiliza-se o CFAP 5949, o que não computa no valor adicionado. Então, é feito um ajuste correspondente no Código 3.1. Por fim, o Código 3.1 pode ser usado para ajustes específicos a critério e por determinação expressa da Fazenda. O Código 3.5 é análogo ao Código 3.1, quando as operações não escrituradas forem de entrada ou se tratar de aquisição de serviços não escriturados. Em relação ao AIM, o momento do lançamento é o mesmo, o mês do pagamento ou descrição na dívida ativa. Da mesma forma que acontece no Código 3.1, existem ocasiões em que há entrada efetiva da mercadoria, porém não existe na tabela um CFAP. O contribuinte acaba usando o CFAP de outras entradas não especificadas, o 1, o 2 ou o 3949, que não entram no cálculo. Por exemplo, isso ocorre nas importações por conta e ordem de terceiros, quando o adquirente dá entrada na mercadoria importada com a intermediação de um agente importador. Também acontece quando a mercadoria sai do estabelecimento e retorna sem chegar a ser entregue ao destinatário. Em ambos os casos, a entrada é classificada como 1949 ou 2949 e é necessário um ajuste pelo valor equivalente no Código 3.5. E o Código 3.5 também pode ser usado para ajustes específicos a critério da Fazenda. Vale a pena enfatizar que devem ser ajustados no Código 3 só os itens do auto de infração que se referem a operações ou prestações não escrituradas. Por exemplo, uma diferença no levantamento de estoque ou uma saída de mercadoria sem documento fiscal. Não geram ajustes no Código 3 os itens do auto de infração como diferença de alíquota, de imposto, multas de regulamento, etc. A DIPAN-A é a declaração entregue pelo produtor rural, pessoa física, em relação às operações praticadas no exercício anterior. O prazo de entrega é 31 de março. O produtor rural só está obrigado a apresentá-la se tiver praticado pelo menos uma operação das 4 que descreveremos a seguir. Em primeiro lugar, se tiver dado saída de mercadoria com destino a outro produtor rural. Pode até ser outro estabelecimento do próprio declarante, em operação de transferência de mercadoria. Em segundo, saída de mercadoria a não contribuinte do ICMS no estado de São Paulo. Por exemplo, um cidadão comum, um particular, uma escola, um hospital, uma prefeitura e assim por diante. O terceiro caso é a saída de mercadoria para outro estado. Aí, independentemente de ser ou não contribuinte do ICMS. Se for para outro estado, tem que declarar em qualquer caso. E por último, saída de mercadoria para o exterior. Também deve declarar em qualquer caso. O valor das operações será computado para o município onde estiver inscrito o produtor rural. É bom notar que só valem operações de saída de mercadoria, em caráter definitivo.
mercadorias que devam retornar não entram. Por exemplo, remessas para beneficiamento, para exposição ou demonstração, para armazenamento, são situações em que a mercadoria ainda retornará ao estabelecimento, então não são lançadas na DIPAM-A. Se for operação com ativo permanente ou material de uso e consumo, também não entra, pois não é mercadoria. E se o destinatário for um contribuinte paulista do ICMS, o produtor também não lança na DIPAM-A. Por quê? Porque o contribuinte paulista já lançou na sua DIPAM-B ou DASENE. Se o produtor não realizar nenhuma das 4 operações, está dispensado de entregar a DIPAM-A. Além das operações de saída de mercadoria, pode ser que o produtor tenha de informar o rateio da produção. Vamos supor que o produtor rural esteja inscrito no município A, mas possua terras arrendadas em um município B. Também há produção no município B, porém sem inscrição estadual própria. As saídas ocorrem todas pela inscrição de A. Quando isso acontece, o produtor faz o rateio do valor adicionado. O rateio é feito por município onde foi produzida a mercadoria. Não é por município para onde foi enviada. Não é pelo destino da mercadoria, é pela origem. Na DIPAM-A, o produtor utiliza o botão Clique Aqui. Abre-se um campo onde ele informa para quais municípios vai fazer o rateio do valor adicionado. Os valores desse campo são subtraídos do total de saídas informado anteriormente. O contribuinte optante pelo Simples Nacional entrega, uma vez por ano, a declaração anual do Simples Nacional, a DASENE, com as operações e prestações que ocorreram no ano anterior. Normalmente, o prazo é final de março, mas em 2012 foi adiado para 16 de abril. A DASENE é o documento utilizado na apuração do valor adicionado do Simples Nacional. Conforme dito no início, no caso do Simples Nacional, o valor adicionado não é a diferença de saída menos entradas, e sim 32% da receita bruta. A receita bruta considerada para se apurar o valor adicionado é aquela que provém das operações e prestações que são fato gerador de ICMS. Assim, computam-se 32% da receita de venda de mercadorias e da prestação de serviços de transporte e comunicação. Então, as atividades que computam o valor adicionado são aquelas que constam dos campos 1, 2 e 3, revenda de mercadorias. 4, 5 e 6, venda de mercadorias industrializadas. 18 e 19, transporte interestadual e intermunicipal. E 20 e 21, serviços de comunicação. Os serviços tributados pelo ISS não são, é óbvio, fato gerador de ICMS. Logo, não são considerados receita bruta para apurar o valor adicionado. Para apurar o valor adicionado, é bom que se frise. Também ficam de fora o imposto retido pelo contribuinte na qualidade de substituto tributário e as demais saídas que não geram receita, como as remessas para industrialização, para depósito fechado, remessas para demonstração, empréstimo ou comodato e outras assemelhadas. A Declaração Anual do Simples Nacional da DASENE possui campos para informações econômicas fiscais, referente a operações de revenda de mercadorias por revendedores autônomos, serviço de transporte, comunicação e compra de produtores rurais. Por exemplo, se uma transportadora rateia R$ 100, o valor adicionado atribuído àquele município será 32% desse valor, ou seja, R$ 32. Existem também campos para outros ajustes, como, por exemplo, para operações não escrituradas. Não existe o equivalente ao código 3.5 da DIPAM-B, porque, para os contribuintes do Simples Nacional, as entradas não são consideradas para o cálculo do valor adicionado.
Na declaração anual do Simples Nacional, da ZENE, o contribuinte também informa se adquiriu mercadoria de produtores rurais, pessoa física, a exemplo do que acontece na GIA. Declara o valor adquirido por município de origem, mas nesse caso são computados 100% do valor, e esse valor não é descontado da receita. Por quê? Porque não é o valor adicionado do contribuinte do Simples Nacional que está em questão, e sim o valor adicionado do produtor rural. O valor adicionado do produtor rural é o valor das suas operações de saída, conforme vimos na DIPAM-A. Por isso se considera 100%. E não se deduz do valor adicionado do declarante, porque, para esse, trata-se de uma entrada, a qual não interfere no valor adicionado por se tratar de contribuinte do Simples Nacional. Estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e, mais do que isso, esperamos que tenha sido útil para o seu trabalho. Evidentemente, não seria possível esgotar o assunto nesse vídeo e nem é essa a intenção. A intenção é, além de passar os conhecimentos essenciais para a correta informação e apuração do valor adicionado, conscientizar todos sobre a importância do tema para os contribuintes e, principalmente, para as prefeituras. Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, entre em contato com a nossa equipe por telefone ou por e-mail. Sugerimos ainda que vocês consultem o manual da DIPAM, que está disponível na internet. A equipe da Assistência Fiscal de Assuntos Municipais, a DIPAM, estará à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima.